Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandcast Odontologia. O nosso Mandcast, você já sabe, nós conversamos sobre temas variados da odontologia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Bruno Sotomayor. O professor Bruno Sotomayor é mestre e doutor em prótese dentária pela FOP Unicamp e professor aqui dos cursos de pós-graduação, nível especialização, mestrado e doutorado da Faculdade São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, professor Bruno, pela presença. Obrigado, professor Marcelo. É uma honra participar da equipe da Faculdade São Leopoldo Mandic nos 3 níveis, tanto nível de especialização, mestrado e doutorado. Grande abraço a todos. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante na implantodontia, que é a instalação imediata em áreas estéticas ou a preservação alveolar. Você tem a dúvida sobre isso, se eu faço a preservação ou se eu já faço uma instalação imediata de implantes? Nós vamos saber agora com o professor Bruno. Professor, antes da gente chegar nesse tema, o que acontece, quais são os eventos que acontecem no alvéolo após a exodontia? E quais são as implicações para o implantodontista que ele tem que prestar atenção? Esse é um assunto bem desafiador para a implantodontia hoje, principalmente quando a gente estiver trabalhando na área anterior, na área estética, né? Quando a gente tem a necessidade de fazer uma remoção de um elemento dentário, aquele alvéolo sempre vai sofrer um processo de remodelação, seja ele uma remodelação horizontal ou uma remodelação vertical. O grande desafio do implantodontista é justamente tentar minimizar o máximo possível essa remodelação para que permita a instalação de um implante e não tenha um evento que seja um evento desagradável esteticamente para o paciente no transcorrer do tratamento, né? Então, esses alvéolos, após a extração, eles vão ser preenchidos, caso seja um alvéolo íntegro, um alvéolo sem defeito, vão ser preenchidos com o coágulo e ali inicia um processo de reparação alveolar e formação de osso alveolar interno. Esse osso alveolar pode sofrer esse processo de remodelação e a gente quer justamente reduzir isso o máximo possível dentro da implantodontia. E quais são os pontos principais para o sucesso estético funcional nos casos dos implantes imediatos anteriores, que é o mais desafiador na área estética? Dentro desse conceito, a gente vem desenvolvendo uma linha de pesquisa junto aos alunos aí da Faculdade de São Leopoldo Mandic, no programa de mestrado e doutorado, e a gente observou 3 pontos que a gente considera como fundamentais para o sucesso desses implantes na região anterior pós-extração, né? Um primeiro desse ponto, logicamente, é o posicionamento tridimensional desse implante. Isso é um fator primordial, não tem como a gente abrir mão dele. Então, esse posicionamento do implante ele vai depender de 3 dimensões, uma dimensão apicoronal, onde a gente deve posicionar esse implante, caso seja um implante de conexão interna, conexão cônica, a 5 milímetros da margem gengival futura que a gente quer do nosso elemento dentário. Então, a gente vai prever isso através de um planejamento reverso e aí posicionar esse implante a 5 milímetros dessa margem. Caso ainda venha se trabalhar com um implante de conexão hexagonal externa, esse posicionamento pode ser mais superficial, 3 milímetros dessa futura margem. A gente sempre vai evitar de descolar retalho para poder preservar o máximo possível desse osso vestibular, que é um osso primordial para a gente conseguir a estética futura do caso, na solução final. E além desse posicionamento apicoronal, a gente vai ter o posicionamento mesiodistal, mantendo sempre a distância entre os dentes adjacentes, que deve ser de no mínimo 1,5 milímetro, tá? Podendo ser mais, se for conseguir mais, melhor ainda. Ou entre implantes, uma distância de no mínimo 3 milímetros, tá? Que também pode ser mais de acordo com o planejamento reverso que a gente tiver. E com relação à posição vestíbulo-palatal, esse implante vai ser sempre ancorado na parede palatina. Então, com isso, a gente não tem dependência do osso vestibular para fazer a instalação do implante, o que permite a gente fazer essa instalação muitas vezes em alvéolos comprometidos. Fora esse ponto do posicionamento tridimensional do implante, é muito importante também o manejo do provisório caso venha a ser feita uma carga imediata. Esse provisório ele tem que ter um contorno, de preferência um contorno côncavo, seguindo algumas linhas de recomendação, que seria a linha da margem gengival, que cientificamente a gente vai considerar ela como uma linha crítica, e uma linha que vai estar abaixo dessa linha crítica, que é a linha da margem gengival, em torno de 1 milímetro, paralela a ela, contornando todo o elemento dentário, em torno de 1 milímetro, que vai ser a linha subcrítica. E o que tiver apical essa linha subcrítica, a gente vai dar um contorno côncavo para ela.
Esse contorno côncavo vai ser muito importante para a gente conseguir ter uma espessura gengival mais satisfatória na resolução do caso. E fora esse ponto, um ponto bem importante é a seleção do diâmetro desse implante que a gente vai trabalhar. Dentro dessa sessão da seleção do diâmetro do implante, nós desenvolvemos junto com a doutoranda que é a Ariadne, um guideline de como selecionar o diâmetro de implantes em alvéolos. E esse guideline foi publicado numa revista Qualis A2, onde que ela fez parte, junto com o professor Franciscone, e aí a gente determinou que a gente deve selecionar esse diâmetro do implante a partir de uma medida vestíbulo palatal e não mesiodistal, como era feito anteriormente. A partir dessa medida, a gente desconta 3 milímetros e esses 3 milímetros vão determinar o diâmetro do nosso implante. Então, se tiver uma distância ali de 7 milímetros, a gente vai descontar os 3 para formar esse gap proposital, a gente seleciona um diâmetro de 4. Quando essa distância média vestíbulo palatino for menor do que 7, a gente seleciona um implante de plataforma estreita, que seria um implante de 3,5, e quando essa distância for maior do que 7, a gente pode selecionar até um diâmetro de plataforma mais larga, um diâmetro de 4,5, 5 milímetros de diâmetro desse implante. Então, esses seriam os 3 pontos primordiais para a seleção e para a instalação desses implantes numa área estética pós-exodontia. Posicionamento do implante tridimensional, manejo protético do provisório e a seleção do diâmetro desse implante. Muito bacana. E é legal ver que tudo isso que você está falando está ancorado em ciência, em que vocês estão produzindo aqui na instituição. Agora, no caso do implantodontista, ele não conseguir fazer a estabilidade primária nesses implantes com carga imediata, qual é a sugestão nesses casos? Dentro dessa solução, quando não há estabilidade, não é alcançada a estabilidade primária, é um desafio que o implantodontista vai ter. Essa estabilidade primária dentro da literatura tem que ser no mínimo de 32 newton-centímetros para conseguir fazer um carregamento imediato, a instalação de uma coroa protética de uma forma imediata. A gente vai ter que lançar a mão de outros artifícios. Tá? Dentro dessa situação, desse desafio, também participando junto com nossos alunos de doutorado aí da São Leopoldo Mandic, Fernando Fusari, a gente desenvolveu uma tese e dentro dessa tese a gente avaliou vários protocolos de preservação alveolar quando a gente não conseguia essa estabilidade primária. Essa tese também está publicada na International Journal Maxillofacial Implants, e aonde que a gente observa uma solução seria a estabilização desse coágulo através de um pôntico com formato ovoide, onde que vai vedar a embocadura do alvéolo, presa nos dentes adjacentes. Ou uma segunda opção, a gente fechar esse alvéolo por primeira intenção. Pode ser através de uma utilização de uma barreira, que é um dispositivo que vai isolar o meio externo do meio interno do alvéolo, podendo ficar exposta ao meio bucal, ou através de um deslize de retalho de uma manobra periodontal. E aí a gente consegue fechar esse alvéolo por primeira intenção e favorece com isso a ossa-integração e a formação óssea ao redor desse implante dentro do alvéolo. Acho que a última pergunta para a gente fechar nisso, quando a gente tem algum defeito alveolar, como por exemplo a ausência do osso vestibular, quais são as condutas que você sugere nesse caso? Esses casos de alvéolos com defeitos alveolares, principalmente do osso vestibular, o que não é um aspecto incomum, porque esse osso vestibular ele tem uma espessura muito delicada, é um osso com uma espessura em torno de 0,8, 0,7 milímetros. Então, facilmente esse osso é reabsorvido, principalmente após a extração do elemento dentário, onde uma dessas fontes de nutrição desse osso é justamente o ligamento periodontal. Quando a gente remove o dente, esse ligamento periodontal é removido junto, remove juntos com isso uma fonte de irrigação desse osso vestibular. A técnica que a gente preconiza para essas situações é a técnica do RDI, que é a restauração dentoalveolar imediata. E a gente teve o prazer também de orientar o desenvolvedor dessa técnica, o professor José Carlos Rosa, e junto com isso também desenvolvemos um trabalho científico baseando essa técnica na ciência, aonde que a gente remove uma lâmina de osso do túber desse paciente e a gente vai conformar essa lâmina de osso do túber, dando o aspecto do defeito ósseo vestibular. E com isso a gente consegue reconstruir o osso vestibular desse paciente,
transformando o que era um alvéolo comprometido, na ausência da tábua óssea vestibular, para um alvéolo íntegro, com todas as paredes. E aí a gente dá sequência ao todo o tratamento semelhante aos alvéolos íntegros, a instalação do implante, seguindo a seleção daquele diâmetro do implante preconizado, dito anteriormente, a instalação desse implante no posicionamento tridimensional ideal e o preenchimento desse gap formado entre o implante e esse novo osso vestibular, de preferência com um osso autógeno do tubo, que é um osso que tem um potencial osteogênico maior. Muito bacana, professor Bruno, que excelente explicação. Gostei muito, espero que o nosso ouvinte também tenha gostado muito. Ele trouxe aqui informações muito importantes sobre a instalação imediata de implantes e a preservação alveolar, tudo baseado em ciência, em evidências científicas, feitas aqui na São Leopoldo Mandic, pelo professor Bruno, professor Franciscone e alunos de mestrado e doutorado. Muito obrigado, viu, professor Bruno? Obrigado, professor Marcelo. É uma honra participar dessa equipe da São Leopoldo Mandic e muito obrigado pelo espaço aqui que vocês me concederam hoje. Imagina que nós que agradecemos. É isso aí, nós fazemos implantodontia com ciência. Se você quiser fazer cursos conosco, aqui com o professor Bruno, com o professor Franciscone, eles são coordenadores dos cursos de especialização, mestrado e doutorado. O professor Bruno também está na unidade de Belo Horizonte. Se você quiser comer um pãozinho de queijo, é ali que você vai. E se você gostou desse nosso papo aqui, deixa o like aí para o nosso Mandicast Odontologia de hoje com o professor Bruno e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber um alerta de que um novo vídeo está no ar. Até a próxima!